Que? Se ele ganhar, ele vai ganhar ali na capa do carro. Maringá, o prefeito de Maringá, aí nada governador da praça. Aquele menino moreno lá, o dia vai lançar o Dallagnol, né? não, o lá, Ouro? a presidente e aquele que era da AIS, vai para o governador. Não tá abrindo não, hein? Sabe o que eu tava achando? Então o álbum não vai ser nada novo. Eu quero ver o Beto, achei que estava aquele problema, esse cara apresentar esse jogo que você se ganhar do álbum, antigo, que cai de mim. O canal dele, Carpacos? não, ele era o chefe da casa de Brita, ele estava lá, não, eu colocou no grupo aí, e agora acabou com a... O Silva? Quem é ele para falar isso, pessoal? Já conhece ele? Mandou mensagem pra você? Você tá falando mal do grupo. Viu? Mandou pra mim. Mandou mensagem no WhatsApp também. Mandou todo mundo. Bandido, hein? Não, já vi gente sem vergonha, os caras que Ô, Anderson, Cara de pau. viu? Quem é ele? Não tá abrindo o Facebook não, viu? Não tá abrindo não, né? ele é melhor que o Senado? Vai tomar pau. Marcelo, você não tá abrindo? Já tem 11 pessoas dentro. Alô?
Você me misturou as artes com isso ali. Cadê a sua arma? Mas pessoal, vamos assinar a ata ali, ó.
Pelo amor. Não, não, não. Não, não, não. Ó. Não, não, não. Não, daqui a pouco. Daí, se tiver, aí você manda uma. Eu mando lá. Pois. Não, pera. A ata, o senhor assinou, depois isso aqui para mim ali no. Isso aqui é a mesa, só para a mesa, porque isso aqui é para ela ler depois, antes de começar. Não, não, esse é seu. A mesa tem que ter os três. Hã? Ó, sai ao vivo. Jesus. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Indirá. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todos que estão assistindo via Facebook. Hoje nós começamos com a 17ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 18ª, da 10ª legislatura, que será realizada dia 22 de novembro de 2021. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Leitura da Bíblia com Guilherme Ferrari de Oliveira. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos, boa tarde também aos colegas. Leitura do livro de Lucas. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura da ata. Eu vou estar passando para a secretária, né? A leitura e discussão da ata. Boa tarde, secretária. Sueli Nardoni. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os nobres vereadores. Boa tarde, a imprensa. Boa tarde, o pessoal que está no Facebook. Logo mais, a prefeita estará aqui também, né? Boa tarde a todos. Discussão da ata da sessão anterior. A ata já foi disponibilizada para a leitura dos nobres vereadores, dispensada a leitura na sessão, sujeita à discussão e votação. Discussão da ata.
A ata aprovada para 8 votos. Vamos agora para o pequeno expediente. Leituras do sumário do expedido recebido pela mesa. Vou passar para o projeto de lei, secretário 95 de 2021. Projeto de lei 95. Autoria: Prefeita Municipal Ione Elizabeth Alves Abib. Súmula: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.500. Ofício 667. Prefeita Municipal Ione Elizabeth Alves Abib encaminha resposta à indicação 200 de autoria dos vereadores Valdíria Isidoro Lauto, Guilherme Ferrari Oliveira e Wagner Luiz Calisto. Pode, secretária. Ofício 668. Prefeita Municipal Ione Elizabeth Alves Abib encaminha resposta à indicação 215 de autoria do vereador Adilson dos Santos. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, aos que nos ouvem através da rádio e que nos assistem através do Facebook, meu boa tarde. Senhor presidente, esta é uma indicação na qual eu apresentei, pedindo ao Executivo para que estude a possibilidade de desafetação de terrenos do município, que não estejam em uso, para que sejam usados em benefício da população andiraense, como moradias e outra finalidade de interesse social. E recebemos a resposta aqui da prefeita municipal, excelentíssima prefeita, que diz que irá informar para o secretário de obras que faça o levantamento dos terrenos e que eventualmente não esteja sendo utilizado, E posteriormente, junto com a secretaria competente, fazer o estudo para ver a possibilidade do atendimento do nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, prefeita municipal também, que vai colocar nas mãos da Secretaria de Obras, através do André Maluf, para que estude a possibilidade de ser feito esta desafetação de solo. Muito obrigado, senhor vereador. presidente. Vamos para o ofício 669 de 2021, secretária. Ofício 669. Prefeita Municipal Ione Elizabeth Alves Abib encaminha resposta ao requerimento 123 de autoria da vereadora Sueli Fátima Ribeiro Nardoni. Senhor presidente, essa resposta é da visita dela hoje, que vai estar aqui logo mais, para alguns esclarecimentos sobre o Fundo de Previdência, o FUNPESPA, que é dos servidores, funcionários da Prefeitura. Então, logo mais ela estará aqui. Então, esta é a resposta deste ofício, dessa indicação. Obrigado, vereadora. Requerimento 134. Autoria: vereadores Guilherme Ferrari Oliveira, Valdir Isidoro Lauto e Wagner Luiz Calisto. Súmula: que a secretária municipal de Cultura e Comunicação nos informe sobre a aquisição de fogos de artifício para a virada do ano, quais modelos foram adquiridos, os respectivos décibéis, e se os fogos adquiridos não ferem o decreto 8.668, de 25 de outubro de 2019. Vereador Guilherme. Senhor presidente, nobres colegas, população andiraense que nos acompanha, nós recebemos muitas mensagens nos cobrando a respeito da compra de fogos de artifício pelo município, a licitação, o pregão que está em andamento. Então, nós estamos enviando esse pedido de informação para que a secretária possa nos informar sobre essa questão. Longe de nós, qualquer tipo de julgamento, mas nós temos que pensar nos animais, enfim, em várias condições relacionadas ao barulho que os fogos de artifício causam, Então, pedimos a informação principalmente relacionada ao barulho. A gente sabe que é difícil você ter um tipo de material assim explosivo que não cause barulho. Então, por isso que é importante saber quais os decibéis desse material que está sendo comprado pelo município e principalmente relacionado ao decreto 8.668.
de 25 de outubro de 2019, na qual proíbe o uso de determinados tipos de artefato em eventos relacionados ao município de Andirá. No decorrência disso, presidente, peço despacho. Despacho pela mesa. Requerimento 135. Autoria, vereadores Guilherme Ferrari Oliveira, Valdir Isidoro Onlauto e Wagner Luiz Calisto. Súmula que a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação nos informe sobre a qual etapa do plano de ação do município se encontra, além de informações sobre a abertura do edital para a disponibilização dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Vereador Guilherme. Senhor presidente, nós aprovamos, recentemente nessa casa, a lei número 3.482, no dia de 19 de outubro de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 168.707,54. Esse projeto foi aprovado em regime de urgência a pedido da liderança, para que pudesse ser utilizado com a maior velocidade possível os recursos originados da Lei Aldir Blanc na defesa dos artistas do município. E até agora, nós não tivemos acesso, nós não tivemos notícia do edital. Durante a última semana, nós tivemos as notícias de que cidades da região estavam abrindo os editais para receber as inscrições para os artistas receberem esses valores, esse recurso. Todo esse dinheiro seria muito importante, será muito importante para movimentar o município de Andirá, principalmente no final do ano e também no início do ano que vem. Então, por conta disso, nós estamos pedindo informação, presidente, porque é um recurso muito volumoso, vai fazer diferença na economia do município. Nós temos um plano de ação que foi aprovado pelo Ministério da Cultura, ainda na gestão do antigo secretário, senhor Bruno Dutra, e até agora nós não tivemos nenhum tipo de movimentação. Nós temos que lembrar os secretários, nós tivemos um pouquinho de dificuldade de encontrar os artistas, nós temos o cadastro de artistas e espaços culturais do município, que pode ser utilizado. Ali nós temos e esse cadastro serve, segundo a Lei Aldir Blanc, como comprovante de práticas culturais. Então é muito importante, é fundamental que o município se atente a isso para que a gente não perca esse recurso. A gente escuta tanto falar que o recurso é difícil de encontrar, principalmente recurso cultural, então é fundamental que o município não perca essa oportunidade. Eu quero repetir para a população o valor, são R$ 168.704,54 que estão disponíveis para os artistas da nossa cidade, e nós estamos aguardando a abertura do edital, presidente. Professor Valão, quer complementar? Boa tarde, presidente, boa tarde, novos vereadores, nossos ouvintes pela cultura e pelo Facebook. Dizer que foi um projeto aprovado em regime de urgência, se é regime de urgência, mas não pode perder essa verba, né? Essa verba tem que ser aplicada no município e aplicado nos nossos artistas. E deixar também aqui, que o professor Guilherme já explicou bem desse valor, senhor presidente, dizer que os parabéns ao Bruno Dutra, parabéns, Bruno, deixou um plano de ação pronto, é só fazer o edital. Então, quando as pessoas plantam, deixam a semente lá, nós temos que jogar terra nela e fazer que essa semente germine. Obrigado, senhor presidente. Eu quero só lembrar, professor Wagner, nobres colegas, que embora tenha trocado a secretaria, mas foi trocado, quem estava ocupando o cargo foi trocado, mas a equipe da secretaria continua a mesma. As pessoas que estavam trabalhando na secretaria continuam a mesma. Então, é importante que as boas ações tenham continuidade. Então o trabalho começou, tem um plano de ação aprovado, lá ele é bem explícito onde o dinheiro pode ser utilizado, os recursos, os eventos culturais que eles podem ser utilizados. A secretária tem acesso a esse plano, todos vocês podem ter acesso também. Então é importante que nós temos que acelerar isso. Esse edital tem que sair logo e a população precisa ter acesso a esse dinheiro. Por conta disso, presidente, peço despacho. Eu vou despachar pela mesa. Indicação 219. Autoria, vereador Mauro Marcelo Albonetti. Súmula. Solicita a chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de melhorias das diárias dos servidores públicos motoristas, tendo como base a correção inflacionária com a finalidade de inibir a defasagem das respectivas verbas dos salários desses servidores. Eu quero comentar um pouco sobre o assunto dessa melhoria nas diárias
dos nobres motoristas, né? Seja motorista da saúde, seja motorista de transporte da educação, seja motorista do CAS, né? Eu quero pedir que a chefe do executivo olhasse bem para esses nobres motoristas, né? Que eles estão correndo muito, né? Com a população de Andirá, com os pacientes, com os estudantes. Então eu peço que a prefeita, né, a dona Ione, dá uma olhada nesse raio, que foi esse raio que foi plantado pelo sargento Reginaldo Aparecido de Souza, já está defasado pelo valor, né, que está a correção hoje, nos custos, né? Então eu estou pedindo para a chefe do executivo para dar uma melhoria, né? Ou muda esse raio, né, para uma melhoria de uma diária, sempre uma diária assim que o motorista faça uma diária que seja feito, vamos supor, vai estar em Londrina e volta, né? Que não tem horário, vamos supor, agora tem que estar 6 horas fora do município para ganhar R$30. Tem que estar, vamos supor, 6 a 8 horas para ganhar 37. Tem que voltar às 18 horas, 19 horas, sair 4 horas da manhã para ganhar os 75. Eu queria que essa chefe do executivo pudesse igualar aos outros municípios, né? Se for impossível, igualar todas essas diárias igual aos outros municípios. Foi em Londrina uma vez, ganhou, vai lá, ganha 70, se voltar, não ganha 70, né? Continua no mesmo 70. Então, aqui é diferente dos outros municípios. Eu queria que a chefe do executivo cuidasse mais um pouco, com carinho, né? Desses nobres motoristas, que anda tanto, que eu acompanho, né? Então, eu quero que olha bem, né? Eu quero passar para o Ademir, né? O vereador Ademir, se o senhor quer comentar alguma coisa da indicação, vereador? Boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo. Uma boa indicação, senhor presidente. Vendo aí que hoje, as coisas hoje, tudo aumentou, tudo subiu, né? A gente está aí, eu mesmo faço parte da área da saúde faz 5 anos, graças a Deus. Estou com esse time aí, um time bom. Quem o senhor falou aí, a gente não tem dia, não tem hora. E realmente, esses 5 anos, né, a gente não teve aí um reajuste, né, na conta diária. E hoje aí, para você comer com R$30, R$37 aí na estrada, é bem complicado. Uma boa indicação, a nossa prefeita tem certeza que ela vai estar vendo isso aí com muito carinho. E se Deus quiser, ano que vem ela vai estar dando esse reajuste para nós aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O Rubens quer comentar algo? Tranquilo? Se o senhor tiver disponibilidade. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem pela rádio, nos acompanham pelo Facebook. É uma ótima indicação e tenho certeza, se tiver ao alcance da prefeita, isso será feito. Merecer, todos merecem. Muito obrigado, senhor presidente. Com certeza, isso aí, né, vereadores, isso tem que mudar a lei, né? Mudando a lei, eu acho que tem um fundamento, né, para regularizar essas diárias, né? Porque hoje, você vai lá almoçar hoje, você paga R$40 hoje no almoço, por lá em Londrina. E você traz, você vai embora, você vai e volta, você ganha 30, 10 você tira do bolso. Então, eu queria que visse com muito carinho para esses nobres motoristas, né? Que nem o pessoal da educação, que eu já falei do CRAS, da educação, né? E como corre diretamente com a população, né? Que eu estou acompanhando também na área da saúde. Então eu quero que veja com carinho, né? De coração, né? Para que veja essas diárias, conseguem transformar em outro modelo, tirar esse raio, né? Que nem eu falei, que foi da época do Dr. Xavier. Eu queria que visse com carinho, então eu peço que o presidente Adilson dos Santos despache essa indicação pela mesa. A indicação número 219 do vereador Mauro Marcelo Bonetti será despachada pela mesa. Parecer em conjunto das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais. Autoria, vereadores. Súmula referente aos projetos de leis 96 e 97. Ofício número 415, secretária municipal, a senhora Ednira Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira. Encaminha resposta ao requerimento 117, de autoria da vereadora Valdir Isidoro Lauton. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Eu quero comentar aqui se esse ofício que mandou é o certo, porque
Está o Robson, e o Robson não faz parte mais. Então eu queria estar pedindo para a mesa, tá encaminhando, para estar mandando o que está vigente. Porque isso aqui não está vigente, o Robson não está aqui mais, como vereador, entendeu? Porque ele falou que ele não faz parte mais do comitê do Covid. Então eu queria que pedisse aí, presidente, para estar mandando vigente, o que está agora. Não. Está o Robson Stefanucci. Ofício externo 45. Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, senhor André Luiz Maluzzi, encaminha resposta à indicação 203, de autoria dos vereadores Valdir Isidoro Lauto, Guilherme Ferrari Oliveira e Wagner Luiz Calisto. Quero agradecer aqui a resposta ao André Maluzzi, né? Que está arrumando o bueiro lá na rua Sergipe, está precisando mesmo. Agradeço eles por ter atendido o pedido nosso aqui. Ofício externo 46. Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, senhor André Luiz Maluzzi, encaminha resposta à indicação 204, de autoria dos vereadores Valdir Isidoro Lauto, Guilherme Ferrari Oliveira e Wagner Luiz Calisto. Pode passar, secretária. Ofício 94. Secretária Municipal de Assistência Social, Educação Profissionalizante, senhora Maria Luísa Colete Podanoski, encaminha resposta ao requerimento 127, de autoria dos vereadores Guilherme Ferrari Oliveira, Valdir Isidoro Lauto e Wagner Luiz Calisto. Vereador Guilherme. Senhor presidente, essa resposta se refere ao nosso requerimento, né, que solicitava avaliação sobre a possibilidade da criação de um benefício Vale Gás. Né. Então a secretária faz aqui uma série de constatações, vamos ler com mais atenção, né, a resposta chegou hoje, mas quero lembrar, né, que se o problema for dotação orçamentária, o governo federal hoje sancionou a lei número 14.237, que cria 50% de auxílio gás para as famílias no cadastro único. Então é importante que o município já se atente e se adeque a essa nova realidade, né, e atenda a esse requerimento do professor Guilherme, do professor Wagner e da vereadora Dira. Agradeço, presidente. Próximo, secretário. Leitura do sumário do expediente expedido pela mesa. Ofício 287. Encaminha a prefeita municipal, a senhora Ione Elizabeth Alves Abib, indicação 216, de autoria do vereador Ademir Quirino da Rocha. Vereador Ademir? Não, ofício 288. Encaminha ao secretário municipal de Obras e Urbanismo, senhor André Luiz Maluzzi, indicação 217, de autoria do vereador Ailton Fernando de Souza. Ofício 289. Encaminha ao secretário municipal de Viação e Serviços Públicos, o senhor Rodinelli Cacita, indicação 218, de autoria do vereador Guilherme Ferrari Oliveira. Envio ao Executivo Municipal dos projetos de leis 94 e 98, Prefeitura Municipal de Andirá. Ordem do dia, né? Vamos para leitura do projeto 96 de 2021, secretário. Projeto de lei 96, autoria, Prefeita Municipal Ione Elizabeth Alves Abib, súmula, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 309.206. Eu quero estar passando, né, o projeto de lei, político de governo, né? O Ailton, né, o vereador Ailton, para estar explicando sobre o valores de R$ 309.206. Por favor, vereador Ailton. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres vereadores, a população indirense que nos acompanha pelo Facebook, também pela Rádio Cultura AM. Uma satisfação estar junto com vocês mais uma vez, nesta segunda-feira, dia 22, e esse projeto, né, o 96, ele dispõe então sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 309.206. Tem a finalidade desse projeto, né, que foi analisado já nas comissões, tem como finalidade apenas ajustes para o fechamento dos pagamentos das folhas de pagamento dos funcionários públicos em vários setores,
e mais algumas questões. Então, são pagamentos específicos desses estagiários, da Procuradoria Jurídica, do Serviço de Transporte e Saúde, os agentes comunitários de saúde, do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicoanal, também da Secretaria de Viação e Serviços Públicos, o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários, também o Departamento de Obras. Então, R$6 também para enfrentamento à Covid, no sentido de apenas finalizar os recursos recebidos, e também mais R$4.000 para passagem e despesas com locomoção, que é um benefício eventual que o CRAS fornece às pessoas da nossa cidade, a passagem, né, passagem de ônibus. Então são R$4.000 para essa finalidade. O governo está fazendo cancelamento de vários setores também, né? Então são cancelamentos de várias secretarias e de vários valores também, para poder fazer esse ajuste, né? Para explicar para a população que nos ouve, é uma manobra, né? Como sempre eu falo, é apenas um lugar que está sobrando, não vai se usar até o final do ano, né? Que a gente já está encerrando o ano, então faz a adequação onde se usou um pouquinho mais, e agora, né, a gente tem esse projeto aqui, essa responsabilidade de votar o recurso para esse salário desse pessoal. Precisa apreciação e voto favorável de todos, senhor presidente. Obrigado, vereador. Discussão do projeto. Tudo tranquilo? Eu não me lembro, acho que nós começamos por aqui. Vamos começar por aqui. Então vamos começar. Vamos começar pela mesada do Guilherme, né? Votar o projeto de 309 mil. Vereador Guilherme? Aprovo. Vereadora Dira? Aprovo. Vereador Wagner? Aprovo. Vereador Sueli? Aprovo. Vereador Adilson? Aprovo. Vereador Rubens? Aprovo. Vereador Ailton? Aprovo. Vereador Ademir? Aprovo. 8 votos aprovado o projeto. Vamos para o projeto de lei, secretário, 97 de 2021. Projeto de Lei 97. Autoria: Prefeita Municipal Ione Elizabeth Alves Abib. Súmula: dispõe sobre autorização para abertura e suplementação de crédito adicional especial no valor de R$ 82.120. Eu vou passar novamente, né, para o nosso líder de governo, o projeto de lei 97 de 2021, para ele estar explicando para a população aonde que vai ser empregado esse projeto. Boa tarde novamente, vereador Ailton. Obrigado, senhor presidente. O projeto 97 de 2021 dispõe sobre autorização para abertura de crédito e suplementação de crédito adicional especial no valor de R$ 82.120. Senhor presidente, esse recurso, né, tem por finalidade várias ações do governo também, sendo elas enfrentamento médico ao Covid, né, emergências, R$ 22.000, também diárias, passagens e despesas com locomoção, dessa vez dos servidores públicos do Serviço de Transporte da Saúde, são R$ 17.000, também locação de mão de obra, que são a equipe que é paga do NASF, né, que o NASF é uma equipe terceirizada, então são R$ 24.000 para o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Também a gente tem aquisição de equipamentos e material permanente para uma melhoria na infraestrutura do parque industrial, do qual a gente aprovou aqui, naquele sentido Barra do Jacaré, que quem está passando por lá, né, o senhor já enalteceu semana passada, a gente vê que já está com melhoria, já está acontecendo algumas situações lá, empresas já estão se instalando naquele local, então são R$ 17.200 para aquisição de uma caixa d'água, e que vai, então, beneficiar, né, esse pessoal que vai se instalando lá. E os outros R$ 1.912 é a aquisição de mobília, né, de móveis, para manter o bombeiro comunitário, que é um departamento da Secretaria Municipal de Viação. Então, esse recurso, como eu disse também, na semana passada, é um excesso de arrecadação, né, são R$ 63.000 disso, e os outros são cancelamento de dotações no Centro de Educação Infantil. Então, são, da mesma forma, né, recursos que não estão sendo utilizados em um setor, mas passaram a ser em outros setores, e agora vai estar, então, empregando, né, a finalidade deles, como eu sempre digo, senhor presidente, que é a serviço da nossa população andiraense. Mais uma vez, né, agradeço já a votação no projeto anterior e peço mais uma vez o apoio de todos os vereadores para a gente estar podendo, então, continuar com esse serviço. Obrigado. Discussão do projeto. Discussão do projeto. Tudo tranquilo? Algo mais, nobres vereadores? Presidente, nós discutimos na sessão, na reunião das comissões na quarta, tanto isso quanto outro projeto. É importante sempre reafirmar para a população que a gente discute os projetos
na quarta-feira, que são onde nós discutimos nas comissões. Então, esses projetos já foram discutidos, tem outro que nós estamos em discussão, né? Então, as dúvidas sanadas durante essa discussão já prévia. Alguns novos vereadores, estou tranquilo? Então vamos votar o projeto, né? Vamos começar pelo Guilherme. Vereador Guilherme. Aprovo. Vereadora Dira. Aprovo. Vereador Wagner. Está aprovado. Vereadora Sueli. Aprovo. Vereador Adilson. Aprovo. Vereador Rubens. Aprovo. Vereador Ailton. Aprovo, senhor presidente. Vereador Ademir Quirino. Aprovo. Então hoje, né, não vai ter o grande expediente, né, pela palavra do partido, né? Não vou poder passar, né? Hoje vai ser uma transformação da sessão do plenário em comissão geral, tendo em visto o comparecimento da Celestíssima Senhora Ione Elizabeth Alves Abib, né, prefeita municipal da nossa cidade. Então, antes de eu passar para a prefeita falar sobre o comentário do Fundo Fumbespa, eu quero que a nobre vereadora, né, a Sueli de Fátima Ribeiro Lardoni, leia um ofício, por gentileza. Por favor, vereadora. Obrigada. Nobres vereadores, vista a presença da excelentíssima senhora Ione Elizabeth Alves Abib, prefeita municipal, a sessão ordinária está sendo transformada em comissão geral, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno. A prefeita falará sobre o assunto Fundo de Previdência e certidões negativas. Assunto, objeto do requerimento 123 da vereadora Sueli Fátima Ribeiro Nardoni, pelo prazo regimental de 20 minutos, sem apartes, abrindo-se, em seguida, tempo de 5 minutos para interpelação por parte de qualquer vereador. Assegurado igual tempo para resposta. O vereador que formular perguntas deve se ater apenas no assunto objeto desta comissão geral. No ensejo, desejamos-lhes as boas-vindas à nossa prefeita nessa casa legislativa. Seja bem-vinda, Ione. Obrigado, vereadora Sueli. Bem-ditos nobres vereadores, né? Ela vai falar sobre o Fundo Fumbespa, né? Seja bem-vinda a prefeita Ione. As perguntas, né, que podem ser relatadas sobre o Fundo do Fumbespa, os nobres vereadores têm os 2 minutos, né, para fazer a pergunta para a prefeita, e a prefeita está à disposição, seja bem-vindo, prefeita, até a tribuna, fica à vontade, tá? E uma boa tarde. Vou deixar ali, se precisar. Bom, boa tarde a todos, presidente Marcelo, Adilson, vereadora Sueli, vereador Wagner, vereadora Valdira, vereador Guilherme, vereador Rubens, vereador Ailton e vereador Ademir Quirino. É uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, né? Pela primeira vez nesse mandato, eu estou com vocês para prestar alguns esclarecimentos, né? Atendendo um convite da vereadora Sueli, que como servidora municipal, ela me pediu para vir aqui para falar sobre o Fumbespa. Então, o Fumbespa é um assunto que, né, eu acompanhei... fique à vontade, por favor. É um assunto que eu acompanhei bastante, né, já no mandato do Alárico, porque é um assunto bastante polêmico em nossa cidade, e muitas vezes os próprios servidores municipais não entendem muito bem, né, o que é essa dívida, por que essa dívida foi gerada e o que essa dívida impacta para o nosso município. Então, eu vou fazer um breve relato do começo, né, daquilo que eu sei, daquilo que realmente aconteceu com relação ao Fumbespa, para a gente chegar na questão de certidões, né, e para a gente chegar no porquê dessa dívida. Bom, tudo isso começou no ano de 1993. Eu nem sei se o vereador Wagner era vereador na época, vereador não, né? Então foi no mandato do ex-prefeito Roberto Simone. Porque a maioria das prefeituras
eram regidas, né, pelo regime da CLT. Eu não me lembro nem se era INAMPS ou se já era INSS, mas que é tudo a mesma coisa. E o INAMPS ou INSS era bastante tolerante com os órgãos públicos. Então, a maioria das prefeituras não faziam recolhimento. E daí isso gerava uma grande dívida, né, para o INAMPS ou para o INSS, porque as prefeituras não faziam recolhimento, só que os servidores, né, acabavam se aposentando, então o INSS virou um buraco sem fundo. Então, em 1993, o INSS decidiu cobrar realmente das prefeituras. Então, cobrou as dívidas atrasadas e, a partir daquele momento, todas as prefeituras teriam que fazer as suas contribuições. Da dívida atrasada, não teve o que os prefeitos fazerem. Teve que ser feito um parcelamento, né, de longo prazo, foi feito esse parcelamento. Só que, né, como assim, existe bastante esperteza nesse mundo, então a maioria dos prefeitos resolveu criar um regime próprio de previdência, que é uma coisa muito boa, mas desde que realmente, né, ela seja respeitada. Mas a maioria já criou para não respeitar mesmo. Isso não aconteceu só em Andirá. Aconteceu por vários municípios desse Brasil afora, né? Então, aqui em Andirá, a partir de outubro, né, de 1993, quando foi criado, não se depositou um centavo no fundo de previdência. Teve municípios como Santo Antônio da Platina, que fez depósitos, mas depois o próprio prefeito foi lá e pegou o dinheiro. Porque naquele tempo, né, eles criavam o fundo e a administração ficava a cargo, geralmente, do secretário de administração. Então, assim, ficava a cargo de um cargo atrelado ao prefeito. Então, ele fazia aquilo que o prefeito queria, né? O prefeito mandava pegar o dinheiro lá, eles pegavam. Mas isso não vai muito longe, porque o próprio governador do estado do Paraná fez isso, né? Com os servidores estaduais. Foi lá e pegou o dinheiro do fundo. Então, por isso que é importante que se tenha, né, uma administração que não seja atrelada à administração, mas que seja gerida pelos próprios funcionários. Bom, então, de outubro de 1993 até o final do seu mandato, o prefeito Roberto Simone não depositou nada. Nem a parte funcional e nem a parte patronal. O que era interessante é que em todos esses anos, a parte funcional era descontada do servidor, né? Só que não era depositada, né? Eu não sei como funcionava essa folha, mas provavelmente esse dinheiro também não saía dos cofres da prefeitura. Mas ajudava um pouquinho mais o prefeito, porque ele não tinha que pagar aqueles 8% na época para o funcionário, para o servidor. Bom, daí nós tivemos o próximo prefeito, Celso Tosi, também não foi pago, né, nem um mês, nada. Continuou zerado o nosso fundo de previdência. Aí, a partir de 2001, assumiu o prefeito Carlos Caneco Succo. O que aconteceu naquela época? Tínhamos o Fundef, e o Fundef ficou em cima dos prefeitos para que fosse recolhida a previdência dos professores. Então, o prefeito Carlos começou a recolher a parte funcional, a parte patronal não foi recolhida, apenas dos professores. Os demais servidores não foi recolhido nada. Aí, em 2005, eu me lembro bem, quando o Alarico se elegeu, no final de 2004, as primeiras reuniões que foram feitas lá em casa, se discutia qual é o valor da folha. Aí diziam assim, o líquido é tanto e o bruto é tanto. Falei, mas o que é isso, líquido e bruto? Porque não dá para pagar. Né? Não dá para pagar a previdência, o município não aguenta pagar. O Alarico falou, não, se for para eu não pagar, eu não assumo a prefeitura. Nós vamos ter que dar um jeito e pagar. E era possível pagar. Tanto é que a partir de janeiro de 2005, o Alarico pagou religiosamente, o Xavier veio e pagou religiosamente, e eu estou pagando religiosamente.
Né? Então, essa é a história, mais ou menos, do fundo. O que aconteceu com isso? Gerou uma dívida milionária, né, para a prefeitura. Vocês sabem disso, o último cálculo atuarial foi feito em janeiro. Nós estávamos com 170 e poucos milhões. Isso do atuarial. Não é a dívida com a Previdência. Nós precisamos separar um pouquinho isso. Eu vou explicar o que é uma coisa e o que é a outra. Tem a dívida que ficou para trás, que é uma dívida gigantesca. Eu nem sei quanto que é. Eu vou explicar por que eu não sei quanto é. Pelo seguinte, quando o Alarico assumiu, ele foi atrás da certidão, porque o município não tinha certidão. Não tinha certidão previdenciária. E sem a certidão previdenciária, o município não consegue verbas federais, nem estaduais, apenas aquelas que são obrigatórias, né, da saúde e da educação. Mas uma emenda, um financiamento, a gente não consegue. Aí o Alarico provou que ele estava recolhendo. Então, se eu não me engano, foi em julho. Em julho de 2005, ele conseguiu a certidão. Em 19/7/2005, ele conseguiu a certidão. Após muitas tratativas, provando que ele estava pagando. Aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos em novembro de 2005, veio um auditor aqui e falou que não bastava pagar em dia para ter a certidão, que ele teria que parcelar o último ano do Carlos, para ele conseguir a certidão novamente. Aí ele parcelou e conseguiu a certidão. Aí isso foi até julho de 2006. Aliás, até outubro de 2006. Aí o auditor voltou de novo e disse que ele tinha que parcelar os 3 anos do Carlos. 2001, 2002 e 2003. Aí o Alarico parcelou também. Esse parcelamento nós estamos pagando até hoje. E desse parcelamento, nesse ano, só para vocês terem uma ideia, no meu mandato, até agora, eu paguei 3 milhões, né? O povo de Andirá pagou 3 milhões e 30. Só no meu mandato. Depois eu vou passar o quanto o Xavier pagou também, né? Pagou bastante também. E esse parcelamento, se não me engano, são 20 anos, né? 24 meses. Então, se for isso, ele vai até 2027, né? Esse aqui é só esse parcelamento dos 4 anos do Carlos. Primeiro, o último ano e depois os 3 anos. Só que, aí ficou bonitinho. O Alarico conseguiu a certidão, entregou para o prefeito Xavier com a certidão. O prefeito Xavier, como pagou direitinho também, continuou com essa certidão até 2013. Aí em 2013 voltou o bendito auditor aqui. O que o auditor falou? Não é só 4 anos. Vocês vão ter que pagar tudo. Tudo para trás. Os 3 anos e 8 meses do Roberto e os 4 anos do Celso Tosi. Só que o Xavier não concordou em fazer esse parcelamento. Ele entrou na justiça contestando essa dívida. E o que aconteceu? Ele perdeu a CRP. Então, de 2013 até 2017, o município não tinha certidão previdenciária. Algumas obras que foram conseguidas foi porque a prefeitura foi no TRF, que é o Tribunal Federal de Porto Alegre, e conseguia, através de uma liminar, ter acesso dos recursos, como foi o caso da Nova Andirá, porque não tinha certidão, então precisava dessa liminar. A liminar poderia ser conseguida ou não, né? Conseguiram um juiz, teve sorte de ter um juiz que deu a liminar, então por isso foi feito o asfalto da Nova Andirá, o asfalto do Catuaí e o Andradão. Isso são coisas que eu me lembro, né? Porque quando eu entrei, o Andradão já estava licitado. Então nós ficamos mais de 4 anos sem certidão.
Aí o que aconteceu? Quando eu entrei em 2017, eu sabia que sem a certidão eu não ia conseguir fazer nada. Aí eu já fui atrás para tentar. Só que eu não podia, eu podia parcelar a dívida, mas estava na justiça. Então falavam para mim que já a justiça estava para decidir e eu fiquei aguardando. Quando foi chegando, mais para o final do ano, eu falei, eu não posso aguardar mais, eu vou pagar. Mesmo porque, nessa época, nós já tínhamos, a partir de, acho que é 2011, a partir de 2011, foi feito um cálculo do que essa dívida tinha gerado para o município, porque o que entrava não era suficiente, né, para as despesas do fundo. Então, se obrigou a fazer o cálculo atuarial, que é essa dívida de 170 e poucos milhões, que provavelmente em janeiro agora ela vai estar em 190. Porque o juro, gente, é 0,5 ao mês. Lá atrás era 1% ao mês. Me parece que em 2012 que o Xavier conseguiu abaixar para 0,5. Então é um juro muito alto. Vocês imaginam, 170 milhões dá por mês 850 mil. Então, por mais que o município faça aporte, nós não estamos pagando nem o juro. Estamos pagando um pouquinho mais que a metade do juro por mês. Então, por isso que essa dívida cresce, que as pessoas não entendem. Porque quanto mais a gente paga, mais ela cresce. É devido ao juro. Então, assim, a gente põe, mas o juro é muito alto. Então, eles acham que uma hora vai encontrar. Eu não sou professora de matemática, mas o pouco que eu entendo de matemática, eu vejo que nunca vai encontrar. Se nós não estamos pagando nem o juro, como é que um dia vai encontrar? Mas, enfim, isso é um caso para o futuro, é um problema muito grande que nós temos para os próximos prefeitos de Andirá. Por quê? Porque esse atuarial, gente, ele cresce ano a ano. Então, todo ano ele sobe. Ele não Então, por exemplo, eu vou passar aqui para vocês quanto que a gente pagou, né? Mas um ano é 1 milhão, no outro é 2, no outro é 3, e assim vai subindo. Tem o cálculo, parece que é em 2032, que seria 12, 13 milhões, é impossível para a Andirá pagar isso, que a gente vai considerar que é 20% do nosso orçamento, é totalmente impossível. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que honrar, né, as dívidas com os nossos servidores. Então, é um caso, assim, bastante sério mesmo, sabe, que impacta muito, né, no futuro de Andirá. Porque eu vou passar os números para vocês do que a gente pagou aqui. E de quanto tinha no fundo. Então, quando a Alarico assumiu, tinha 245 mil reais no fundo de previdência, que é somente aquela parte do Carlos, né? Quando ele pagou a parte funcional dos professores. Então, era 245 mil. Aí, quando o Alarico entregou, ele entregou com 4 milhões e 800. Aí o Xavier, ao final do primeiro mandato dele, tinha 15 milhões. Por que saltou tanto? Porque vocês se lembram que eu falei que daí em 2011 começou o atuarial. Então o atuarial é um aporte que se faz além daquilo que o funcionário paga e que o município paga, a parte patronal. Aí em 31 de 12 de 2016, que foi quando o Xavier entregou, tinha 27 milhões. Aí aqui, quando eu entreguei o meu mandato, tinha 49 milhões. E hoje tem 51 milhões. Né? Parece muito, mas não é. Se a gente considerar que a cada ano que passa, mais e mais pessoas entram no fundo. Então, assim, não é muito. Agora vamos passar aqui o pagamento de dívidas.
Então, vocês se recordam, o Alarico pagou não, né? Parcelou e pagou a dívida, né, do último ano, dos 4 anos do prefeito Carlos. O Xavier, além de estar pagando essa dívida, ele começou o atuarial, né? Que é esse aporte. Então, vamos lá. A dívida do prefeito... Ah, não, está só os meus anos aqui. Deixa eu ver, tem o Xavier aqui. Tem. Tá. Não, o aporte em 2009 já tinha. Não teve no Alarico. Em 2009 começou. Então, em 2009, o Xavier pagou 269 mil de parcelamento e 422 de aporte. Em 2010, 175 de parcelamento, 449 de aporte. E assim foi. Então, durante os 8 anos do Xavier, ele pagou 2 milhões do parcelamento da dívida do Carlos e 8 milhões e 400 do aporte. Aí, no meu mandato, eu paguei 3 milhões e 30 de parcelamento da dívida do Carlos e 17 milhões e 797 do aporte, o que deu um resultado de 20 milhões e 992. Gente, vocês imaginam o que um prefeito faria numa cidade como Andirá com 20 milhões e 900 mil? É muita coisa. Isso dividido em 5 anos de mandato, daria 4 milhões por ano. Eu acho que Andirá poderia ser a melhor cidade de toda a região com esse dinheiro. Por isso que é importante, pelo menos para os mais novos, né, que estão aqui, que entendam isso e que pensem que mais para frente, nunca se sabe. E se entrar alguém que tente fazer isso novamente, gente? Não vamos deixar, porque isso compromete todo o futuro de Andirá. Os nossos servidores, eles foram muito prejudicados enquanto cidadãos, porque, de uma maneira ou de outra, o município vai ter que aportar para garantir a aposentadoria deles. Mas, como cidadãos, eles foram prejudicados também, porque todos os cidadãos de Andirá foram prejudicados com isso daqui, porque tantas e tantas coisas poderia ser feito. Vocês vejam bem, o prefeito Xavier pagou 10 milhões, no meu mandato, até agora, eu paguei 21, praticamente, 20.900 e alguma coisa. Então, esse dinheiro poderia ter sido investido em Andirá, né? E nada disso, gente, garante que nós não vamos precisar de aumentar esse aporte no futuro. Tá? Então, esse é mais ou menos um resumo. Aí eu fico aberta, né, para a pergunta de vocês, para esclarecer melhor, porque eu acho que talvez seja até muita informação, né, de uma vez só. Obrigado, prefeita. Eu quero agora passar, né, para os nobres vereadores, né, que quiser fazer a pergunta. Eu peço para o nobre vereador Guilherme, né, primeiramente, e depois a gente vai passando para a bancada, tá? Por favor, vereador. Quero agradecer a presença da prefeita, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Eu estou satisfeito com a sua explanação, prefeito, também com as respostas que nós recebemos durante a semana do presidente do fundo, o senhor André da Silva. Então, agradeço, mas não tenho perguntas, prefeito. Obrigado. Obrigada. Valdira. Quero agradecer a prefeita, tá? Eu nunca tive dúvida, tá? Nunca questionei, porque a gente sempre recebe aquele boletim informativo tá? Sobre certidão, que sabe que é um caos mesmo, se não pagar, perde a certidão. Mas foi bom a senhora vir para tirar as dúvidas da nobre vereadora Sueli Nardoni, que pediu a sua presença aqui. Obrigada. Vereador Wagner. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, vereador. Obrigado pela presença, é muito importante. Eu que agradeço. Até que todos falaram aqui na prefeita, nós ficamos em pé, porque você é a nossa autoridade máxima, você nos representa em todas as esferas municipais, né? Eu acho que isso é um orgulho para a Câmara Municipal de Andirá. Eu gostaria de dizer a você, prefeito, que eu tive uma resposta do Maluz aqui. Realmente, eu até me confundi, me perdoa, achei que a dívida era 175 milhões, mas é o cálculo atuarial. É o atuarial. Essa dívida,
eu acho que eu pulei um pedaço. Vamos voltar lá. Eu falei que eu fiquei esperando, né, para parcelar essa dívida, mesmo porque eu não entendia muito bem também. Aí o que me falaram? Se você parcelar a dívida, automaticamente o atuarial cai. É isso que né? Então eu falei, vamos parcelar. Mas parece que é uma coisa do destino. No dia que eu ia parcelar, o advogado do Funpespa veio até a prefeitura falando que tinha acontecido a decisão. Então a prefeitura ganhou. O Funpespa perdeu. Olha, sério. Entendeu? Eu achei errado, inclusive, né? Para mim, enquanto prefeita, foi bom. Mas para os servidores, né, não é bom, é uma dívida que o município tem com eles. Mas daí o Funpespa está recorrendo. Então, isso pode aumentar. Está recorrendo. E outra coisa que eu esqueci de falar também, é que tem mais um parcelamento que eu fiz no meu mandato, a vereadora Valdira estava aqui, ela sabe, que foi daqueles terrenos. Eu não sei em que ano exatamente, talvez o vereador Wagner saiba, que o prefeito Xavier, acho que não tinha dotação orçamentária para o aporte. Última gestão dele. E ele colocou para o Funpespa 2 terrenos. Isso. Um é aquele que fica logo acima do Morcegão, e o outro pátio da prefeitura, que eu achei um absurdo, né, o pátio da prefeitura. Então, isso foi, né, para lá, mas em 2017, foi aprovado pelo Tribunal de Contas, inclusive, né, foi uma transação legal, lícita. Só que o Ministério da Previdência, na época, não aceitou, pediu a devolução. Então, o Funpespa devolveu os terrenos, e daí nós tivemos que fazer um outro parcelamento, porque também não tinha dotação orçamentária para isso, era uma despesa que a gente não esperava. Aí, esse parcelamento, nós já pagamos 164.900 desse parcelamento. Então, para vocês verem o que é um parcelamento, né? No primeiro ano, nós pagamos 5.700. Tudo bem que foram alguns meses apenas. No segundo ano, 35. No terceiro, 38. Agora, em 2021, até agora, já pagamos 43. Então, esses parcelamentos, né, ao invés de abaixar, vão subindo. Então, tudo isso são coisas, gente, que vai impactar. Por exemplo, quando chegar o mandato do próximo prefeito, isso aqui pode estar, eu acredito que em 80 já. Também acredito. E o atuarial provavelmente vai estar em 8 milhões, não sei. Então, assim, são coisas muito tristes. Por isso que eu digo, né, vocês que estão na política aqui, mesmo que saiam da política, vocês continuam como cidadãos andiraenses. Então, sempre está cobrando, né? Sempre procurando saber, os servidores, principalmente, que na época os servidores não tinham informação nenhuma. Então, os servidores ficar em cima e saber, né, se está tudo depositadinho, tudo sendo pago, tudo certinho. Isso é muito importante. E continuando aqui, prefeito, você deixou bem claro que 30 milhões, você e o Xavier recolheram, né? 30 milhões 792 mil, é uma fortuna, né? Quer dizer, na realidade, nós somos políticos, nós enxergamos isso aí, que alguém está pagando a dívida de outro, certo? Alguém tem que pagar para o servidor não parar. Alguém tem que fazer isso, que a prefeita explicou, para que o servidor tenha o seu fundo de previdência. 57 milhões que ela falou ali, isso não é nada mesmo, ela falou. Isso aí vocês pensam, aposenta um, entra mais gente e assim vai fazendo. Inclusive, até vai ter concurso público daqui a uns dias, vai ter mais gente para o fundo, para arrecadar mais dinheiro para o fundo. Então, eu tive a resposta aqui, o que já passou, né? Agora nós temos que fazer isso. Temos eu que dou ir para parabéns frente. que você fez a coisa certa. Você está parcelando tudo para não perder a certidão. Que quando foi feito o asfalto da Nova Andriana, não tinha certidão previdenciária. Fomos buscar lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Foi uma luta muito grande e conseguiu, né, o mandato de segurança lá, fez e está lá a obra, mas foi tudo suado. Hoje, você vai entregar a prefeitura, já tudo parcelado, e eu que só falo para encerrar a minha fala, que o próximo prefeito, quem vir, ou a próxima prefeita, fique sabendo, que está me ouvindo, que tem essa dívida do município com o Fundo de Previdência. Para não vir dar desculpa depois, que isso, você está mostrando quanto já recolheu.
você foi mais quase 21 milhões. Até você terminar o mandato, dá uns 25, 27 Não, milhões. eu acho que vai para 40, né, pelo milhões. jeito. Então, porque a progressão é geométrica. Quem perde, realmente, você falou, é o povo andiraense. Quem Com perde certeza. é nós do município, e quem está pagando do lombo são vocês, somos nós, né? Muito obrigado pela presença, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado, vereador Wagner. Agora eu vou passar para a Sueli, né? Para a vereadora Sueli, que está fazendo as perguntas sobre o assunto do fundo. Por favor, vereador. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer a prefeita Ione, né, que está atendendo esse requerimento meu, 123, esse convite, na realidade, de estar presente aqui para falar um pouco da história do FUNPESPA. Porque seu esposo foi político, participou dessa história, e nós somos novos, somos novinhos. Eu, né, nessa parte, não entendo muito bem. E temos vários aqui funcionários, né, vereadores funcionários, os próprios funcionários nos procuram, querendo saber desse histórico. Porque a gente representa o povo aqui. E o povo pergunta para a gente, por que essa dívida, por que não gastar isso nessa obra, por que não gasta aquilo naquela outra obra? Então está aí a resposta, porque o dinheiro a maioria do dinheiro está sendo pago de dívidas, infelizmente, de gestão anteriores. E aí eu gostaria, prefeita, de que você falasse o quanto que a gente paga por mês, se você tem ou você já falou, não prestei atenção, mensal. O atuarial é 400 e poucos mil. Então é mais de 400. Sim, até agora, este ano, do atuarial, nós pagamos 4.474.000. Então, 400 e pouquinho, porque nós já pagamos, 10 meses, então é 440 por mês. Aí eu fico pensando, lá nos bairros... Dá para asfaltar um bairro por mês. Lá nos bairros que não tem asfalto, lá no sítio que não tem as pedras, quanta coisa daria para fazer para o município. Mas, como diz o professor, não temos que ficar chorando leite derramado. Nós só temos que cuidar para que não aconteça novamente, só isso. E eu queria aqui dar mesmo meus parabéns para a senhora, toda a gestão que está pagando em dia, religiosamente, esse valor aí. E resumindo aqui a minha fala, prefeita, que eu entendi, então o prejuízo causado pela falta dos repasses foi de toda a população andiraense. Então eu entendi que não é só dos servidores que foram prejudicados, mas foram todos os cidadãos, todos saíram prejudicados. Todos os cidadãos. E o servidor foi duplamente prejudicado. Por quê? Lá em 2005, o servidor contribuía com a parte funcional com 8%. Aí, quando foi toda essa transação, essa conversa, para conseguir a certidão novamente, teve que subir para 11%. E hoje, com a reforma da Previdência, né, o município de Andirá, pelo fato de ter déficit atuarial, teve que subir para 14%. Então, o servidor poderia estar pagando 11%, quer dizer, todo mês ele tem 3% a menos no seu salário. Então, o servidor foi prejudicado dessa maneira também. Então, se você ganha R$2.000, é R$60 a menos, né, que você está recebendo, que você poderia receber a mais. E a minha chamada da senhora aqui, prefeita, e a minha questão da preocupação do fundo é que muitas pessoas se aposentando, principalmente professores. Então, os professores, eles depositam lá no fundo, né, um valor mais alto, porque eles estão no último grau de carreira. Então, agora vai parar de contribuir. Então, vai dar esse impacto na folha, porque muitos professores, muitos servidores estão aposentando neste momento. Então, Sueli, nós temos um problema sério que não se aplica aos professores, né? Mas a alguns servidores, que na prefeitura não tem teto, né? Então, isso também impacta bastante. Só que agora, na realidade, o município precisaria fazer uma reforma previdenciária, né, para se adequar à federal. Mas é evidente, né, que eu acredito que não é o momento para isso agora. É uma coisa desgastante politicamente também, né, porque o servidor não vai entender isso, né. Por enquanto, dá para a gente ir levando, digamos assim. Mas também o município agora foi obrigado a criar a previdência complementar também.
Então, aqueles servidores que se aposentam com mais de, acho que é 6 mil e alguma coisa, se eles não pagarem a previdência complementar, eles vão aposentar com 6 mil. Entendeu? Então, assim, alguém que ganha 10 mil, que nós temos servidores com esses valores, né, os próprios médicos, né, do município, e outros, né, contadores, nós temos cargos engenheiros e tal. Então, no momento que eles se aposentarem, se eles não tiverem essa previdência complementar, eles vão se aposentar com 6 mil e poucos reais. Eu não sei exatamente o valor. Então, essa previdência veio para cá, inclusive, né, para a gente conseguir fazer um estudo sobre isso. E já estamos finalizando, mesmo porque se o município que não fizer, perde a CRP também. Essa CRP é um caso, né? Então, e assim, eu falo muito da CRP porque eu vivi muito isso. Era uma espada na nossa cabeça. Ah, vai perder, na época do alarme, vai perder por isso, vai perder por aquilo. Então, e a gente tinha emendas. E se a emenda chegar no dia que a emenda é liberada e você não tem a certidão, tchau e benção, você perde a emenda. Então, assim, foi muito sofrimento. Eu me lembro do asfalto do Bela Vista, do Pantanal, a Praça Santana e o Santa Helena. Embora fosse financiamento, também precisávamos de CRP. E, na época, nós conseguimos essa CRP através da interferência de um deputado do Maranhão. Ele interferiu lá em Brasília, porque ele tinha muita força lá, ele tinha sido procurador, e ele conseguiu isso. Inclusive, o Alarico prometeu para o assessor dele que ia fazer uma estátua dele na entrada de Andirá. Eu nem sei o nome do assessor, mas o Alarico falava, olha, vou fazer uma estátua sua, porque assim, né, você conseguiu essa certidão para a gente, então é muito importante. E só para vocês terem uma ideia, em 2017, gente, eu consegui a certidão no dia 28 de dezembro. Eu passei o ano inteirinho de 2017 sem a certidão, que já vinha desde 2013. Então, o município ficou 4 anos sem certidão. Através da interferência do João Arruda também. Então, né, a partir de 28 de dezembro de 2017. Porque senão também a gente não conseguiria emenda nenhuma. E por falar em emenda, Guilherme, estou me lembrando agora, hoje chegou do deputado Gustavo Frutti, ele mandou a nota de empenho, né, para a reforma da Escola Santa Inês, R$200 mil, parabéns. Está empenhado. Obrigado, prefeito. É uma notícia muito importante, né? Falei com a Ana Bernardino já na sexta-feira. Né? Chegou para mim hoje. Então, deixar esse agradecimento ao deputado Gustavo, sim, né? Que uma emenda de R$200 mil vai contribuir para a reforma da Escola Santa Inês, e também um presente, né, esse pedido particular meu, né, já que minha mãe foi servidora da Escola Santa Inês por 30 anos, né, não podia deixar ela aposentar sem deixar pelo menos um agrado para a escola desse jeito. Certo. Obrigado, prefeito. Bom, da minha parte era isso, estou muito satisfeita, muito obrigada, prefeita, por você estar aqui atendendo o nosso pedido, meu dos vereadores, e pode contar com a Câmara de Vereadores, nós estamos sempre aprovando todos os projetos, vamos trabalhar junto para o desenvolvimento do nosso município. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Sueli. Obrigado, vereadora. Então, eu quero agradecer, né, a prefeita, né, um excelente trabalho, né, dentro dessas duas gestões, né, que está terminando um ano, né, prefeito? A Vossa Excelência está trabalhando claramente, estou acompanhando as obras da prefeita, né, está sendo muito falado da prefeita na cidade, então eu quero agradecer, né, o grande trabalho, e também quero agradecer também da prefeita estar falando sobre o rombo, né, do fundo Fumbesco, né, declarando já para os nobres vereadores e também, ademais, os funcionários que estiver ouvindo, a população de Andirá. E meus parabéns pela obra, né, incentivado pela nossa cidade. A cidade está ficando chique, atravessando, né, não sei se a prefeita consegue terminar as obras até o fim do ano, mas eu tenho certeza que pode ser que alguma coisinha fique, né, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? A Vossa Excelência está à disposição, né? Eu quero passar para o nobre vereador Adilson dos Santos para estar fazendo a pergunta para a prefeita sobre o nosso fundo. Meu boa tarde, senhora prefeita, excelentíssima.
Na verdade, eu não tenho pergunta nenhuma, porque tudo que a senhora explanou aí realmente sanou algumas dúvidas, enfim, deixou tudo bem claro, sem dúvida nenhuma. Então é o meu agradecimento mesmo por a senhora estar aqui, né, nesta tarde, nesta noite já, e que Deus abençoe sempre a senhora, que sempre abençoe a administração, que de qualquer maneira está indo aí com maestria. Com certeza a administração está indo bem, e bem mesmo, isso aos olhos de toda a população, onde a gente anda e a população fala. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Agora eu quero passar, né, para o doutor Rubens, né, o vereador Rubens, né, para a prefeita, né, fica à vontade, vereador Rubens. Donione, eu não tenho pergunta também, só tenho que agradecer a senhora ter vindo aqui e explicado. A senhora, quando fala, se dá vontade de ficar escutando o dia todo. Olha. Verdade. A senhora fala com excelência do assunto, a senhora sabe com propriedade exatamente, a senhora sabe o que está falando e consegue passar para a gente de uma maneira tranquila a realidade que nós estamos vivendo. Então eu só tenho que agradecer e parabenizar, porque o trabalho que a senhora tem feito, se tivesse esses milhões... Já pensou como seria? Então hoje a senhora teve de novo 80% aprovado pela população, a senhora foi reeleita justamente pelo trabalho que a senhora faz, pela honestidade e transparência. Parabéns e muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigada, vereador Rubens. Obrigado, vereador Rubens. Agora eu quero passar para o Ailton, né, vereador Ailton, para estar falando com a Vossa Excelência. Por favor, vereador. Obrigado, Marcelo. Eu também quero agradecer a presença da prefeita, né, como faço também das palavras do Rubens a minha, e até, né, sendo umas informações tão tristes, né, chocantes, no sentido de administrar a cidade, fica gostoso de ouvir mesmo, mas realmente choca a gente, né, saber disso, do quanto que foi, e é impossível, né, não dizer que realmente foi uma má administração do passado. Infelizmente, né, temos que taxar sim, mas também, como o professor Wagner disse, não adianta chorar sobre o leite derramado, bola para frente, assim como a senhora vem fazendo mesmo, né, um trabalho excelente, do qual eu sempre faço questão de enaltecer aqui, né, a gente não fica falando sempre para a senhora, mas a gente realmente admira, e como o Rubens disse, é uma parte considerável da população que reconhece mesmo o tanto que a senhora fez em pouco tempo e a qualidade, né, que é empregada nas obras e nos serviços que são prestados a toda a população. Daniel, se fala muito da questão da terceirização, né, eu tenho uma dúvida nesse sentido. Ao meu ver, eu vejo que eu tenho um apreço gigantesco por todo funcionário público, sei que a senhora tem também, essa Câmara Municipal ela tem, né? Mas alguns setores, né, já passaram por aqui algumas terceirizações, e sempre se diz uma brecha em questão ao fundo de previdência, no sentido de que a terceirização causa prejuízo ao fundo de previdência, né? Pela lógica parece que sim, mas eu queria saber se a senhora pode confirmar isso, ou ter um ponto de vista diferente nesse sentido, né, de o quanto que prejudica ou quanto pode agregar valor, né, ao fundo de previdência nessas ações que são tomadas. No curto prazo, né, o fundo de previdência vai arrecadar menos. Mas no longo prazo, nós vamos ter menos pessoas se aposentando lá na frente. Né? A terceirização para determinados serviços, eu vejo que ela é essencial. Porque nós temos serviços como a coleta de lixo, por exemplo, que são serviços que a pessoa que passou no concurso para esse serviço, ele não pode ficar nesse serviço a vida inteira, né? São esforços repetitivos, como uma cozinheira do CCI, uma cozinheira de creche, uma cozinheira de escola. Se ela ficar 30 anos trabalhando como cozinheira ali, provavelmente ela vai ter sérios problemas, né, de ombro, Então, nós vemos que na prefeitura nós temos muitos servidores, além dos aposentados, nós temos muito que estão no fundo, como se diz popularmente, encostados, porque realmente são serviços pesados. Então, essa última que a gente mandou para a Câmara, de serviços auxiliar de conservação e manutenção. O nosso maior problema que nós pensamos em fazer a terceirização é a limpeza dos bueiros.
sabe? Porque nós temos um grande problema com a drenagem urbana, onde lá tem muitas ruas sem drenagem, né, que no passado se usava, vamos fazer o asfalto, deixa a drenagem para lá. Então, porque a drenagem ninguém acha bacana, né? O asfalto, eu me lembro quando eu estava fazendo o asfalto no Jardim América, que tinha uma mulher que fazia live todos os dias. Sabe, ela saía na porta da casa dela e falava, olha que absurdo, essa prefeita fazendo buraco de 2 metros aqui, quando que esse asfalto vai vir? Entendeu? Mas o buraco de 2 metros de profundidade era a drenagem, que é muito necessária antes do asfalto. Então, todo o trabalho que fica debaixo da terra, além dele ser custoso, depois que é feito, né, o munícipe esquece. Então, essa limpeza de bueiro, ela é fundamental, né? Porque a gente sabe que não tem jeito. O pessoal joga mesmo, já chama rádio dentro de bueiro, já chama travesseiro, já chama de tudo. E, de vez em quando, a gente chama uma empresa de Londrina, que é caríssimo e que não resolve o problema, porque dali a alguns dias tem. Nós temos 3 auxiliares de manutenção hoje. Uma eu não conheço, é uma moça. Ela trabalha, se eu não me engano, na assistência social. Eu nem sabia que ela tinha esse cargo. Então, ela fez o cargo, ela fez o concurso para isso, acho que ela nem sabia para que era. Eu não posso pôr ela para limpar bueiro. Eu não vou pôr uma mulher para limpar bueiro. O outro é o Yankton, né, que tem alguns problemas de saúde, que também não pode estar fazendo esse serviço. E o outro é o Daniel. Então, se a gente for ficar, nós vamos ficar com um só. Nós não damos conta. E eles já fazem outros trabalhos, né? O Daniel faz muito trabalho, né, de pintura, né? Manutenção, faz. Mas para que a gente pudesse ter mais profissionais, nós tínhamos que realmente terceirizar. Então, a intenção é montar uma equipe e deixar todos os bueiros da cidade limpos e, principalmente, todos com tampa, gente, porque é terrível isso daí. A gente teve muita sorte que até agora ninguém teve um acidente grave. Mas eu mesma, eu ando muito, todos os dias eu ando, percorro a cidade e eu vejo, né, muitos lugares sem a tampa do bueiro, muitas pessoas roubam, né, porque o ferro hoje está muito caro. E, então, nós tivemos um caso, gente, no Pantanal, que o rapaz de dia, ele estava com uma marreta quebrando, a tampa era de concreto, não era de ferro. E ele quebrou e levou a ferragem de dentro, sabe? Então, uma tampa dessa custa pra gente entre 700 e 900 reais. Nossa. Então, eu acho que se nós tivermos uma equipe passando todos os dias, nós vamos inibir também esses furtos, né? Uhum. Então, no sentido do fundo de previdência, acaba sendo benéfico. Então... Para o futuro. Uhum, para o futuro. Nós vamos ter mais dinheiro agora, mas no futuro nós vamos ter mais gente encostando, porque é um serviço árduo que realmente vira e mexe, a pessoa tem problema médico, né? Obrigado, Doniane. Muito obrigado pela presença, né? Notei também pela resposta. Obrigado, vereador Ailton. Agora eu vou passar para o vereador Ademir Quirino da Rocha, né? Para estar fazendo alguma pergunta sobre o Fundo de Previdência para Vossa Excelência, prefeita Ione. Primeiramente, boa noite, prefeita. Agradecer pela presença da senhora, pelo belo esclarecimento que a senhora deu hoje aqui. Às vezes, muitas coisas também que eu não tinha muito conhecimento, né? Posso ficar sabendo. E pelo trabalho que vem fazendo, um trabalho transparente, um trabalho honesto, que toda a população está vendo. Eu tenho orgulho, faz 5 anos que eu estou trabalhando na prefeitura, que eu sou funcionário público, entrei já na gestão da senhora. Tenho orgulho mesmo de fazer parte dessa equipe, desse time, de pessoas honestas, como a senhora, que, tipo assim, não tem o que falar da honestidade no trabalho, na transparência. Está de parabéns. Muito obrigado, prefeito. Só isso. Eu que agradeço, vereadora Ademir. Então, a prefeita tem algum assunto mais para relatar? Fique à vontade, Vossa Excelência. Eu só quero agradecer pela oportunidade, dizer para vocês, né, que lá no gabinete não tem porta. Então, qualquer dúvida, né, a gente está sempre disposta ali a estar esclarecendo. Acho que todos vocês sabem, né, que a minha intenção realmente é apenas fazer o melhor
por minha cidade. Então, e garanto para vocês que eu me dedico ao máximo, né? Eu me dedico muito mais a Andirá do que a meus negócios particulares, que estão, inclusive, um pouquinho deixados de lado, porque realmente, né, eu quero fazer um bom trabalho, seguir o legado do meu marido e deixar uma cidade melhor do que eu recebi, para que o próximo prefeito ou prefeita também deixe uma cidade melhor do que aquela que recebeu de mim. Eu acho que Andirá é um município pequeno, nossa arrecadação é pequena, mas se nós formos comparar com outros municípios, não é tão pequena assim. Nós temos, com outros municípios do mesmo porte, nós temos essa dívida, né, que realmente não tem o que fazer. Como o vereador Wagner bem disse, não adianta chorar e nem ficar buscando culpados. A intenção não é essa. A intenção é apenas que no futuro não se repita. E eu acredito que realmente não há, né, campo para que isso se repita, porque hoje a fiscalização é muito grande, né, da Previdência, e um prefeito que perder a CRP, ele não consegue fazer nada, né? Por que nós conseguimos tantas obras? Algumas com recurso próprio. Eu falo que eu fiz muita coisa com recurso próprio, né? Salão de velório, agora a reforma do Ana Néria, o salão de velório no patrimônio, asfalto no patrimônio, asfalto da Rondônia e outras coisas assim, praças, né? Isso tudo foi com recurso próprio. Mas o grosso das obras são emendas, né, que a gente consegue hoje, tanto a nível estadual e federal. E se a gente não tiver essa certidão, aí a gente não consegue essas emendas e nem os financiamentos, né? Então, particularmente, eu sou uma pessoa que sou contra o financiamento. E depois nós temos as dívidas de financiamento também, né, que eu não falei, que também não são pequenas, né? Só de asfalto da gestão do Xavier foram 7 milhões do Catuaí e da Nova Andirá. Então, da minha gestão agora, eu vou fazer um financiamento também, né, que vocês, inclusive, já aprovaram, eu agradeço. O porquê desse financiamento? Porque nós precisamos de esgoto, gente. Então, nós queremos fazer o esgoto no Timburi, Catuaí, né, e possivelmente no Monte Santo. Eu recebi um município com 48% de esgoto, o que é degradante para uma cidade como Andirá. E a gente já está em 60 e pouco. Então, a intenção seria entregar com 80 e pouco. Só que até agora o esgoto que nós fizemos foi também com recursos próprios, né? Economias que o Charles fez e que posteriormente o Glauco fez também, onde a gente conseguiu fazer o esgoto na Santa Inês, né? No Bela Vista, no Monte Carlo. Mas aquela parte da cidade, a parte alta que eu chamo, ela merece, ela precisa também. Então, ao lado desses 6 milhões, nós já estamos com o projeto pronto, de 4 milhões e pouco. Então, vai sobrar um pouquinho para asfalto, que nós temos muito asfalto para fazer na parte alta também, né? Nós temos Jardim Planalto, Cidade Alta. Então, nós temos Autotex, que a gente quer fazer. Ao lado disso, a gente fez uma negociação. Eu iria fazer esse financiamento no Banco do Brasil, ou possivelmente na Caixa. Aí a Fomento Paraná nos prometeu que, diante do financiamento com eles, né, eles dariam 50% do valor do financiamento em fundo perdido. Então, na realidade, né, vai ser em torno de 8 milhões e meio. Nós vamos pagar 6, mas vamos receber 8,5. Então, assim, um bom negócio, né? E, assim, para 8 anos de governo, eu acredito que não vamos endividar Andirá, porque Andirá tem uma capacidade, hoje tem capacidade de endividamento, né? Quando eu entrei não tinha, porque tinha esses 7 milhões. Só que agora a gente já amortizou bastante, então nós temos uma capacidade, eu acho que de 11 milhões, mas a gente só vai fazer realmente esses 6 milhões aí, e a maior parte, né, se Deus me der vida e saúde, vai ser eu que vou pagar mesmo durante o meu mandato, né? Então, eu gostaria que qualquer dúvida que vocês tivessem sempre, né, pudessem estar chegando, podem me convocar. No mandato anterior eu vinha muito na Câmara para explicar as suplementações,
Nesse mandato não estou conseguindo, porque temos muitas obras, a gente tem que ficar em cima, gente. Porque todo mundo acha que para a prefeitura pode ser de qualquer jeito, né? Impressionante. Principalmente empresas que vêm de fora trabalhar aqui. Nós tivemos uma que veio de Londrina, reformando o cinema e o centro esportivo Venceslau Padeges, e assim, um horror de um trabalho mal feito, sabe? Então, assim, a gente tem que ficar muito em cima, porque senão a gente recebe tudo de quinta categoria. E eu não gosto disso, eu gosto que o dinheiro suado, nossa, porque é suado, gente, é muito suado, sabe? Economia daqui, economia dali. Então a gente quer que reverta numa obra de qualidade. Então por isso que agora eu tenho ficado em cima mesmo. Todos os dias percorro todas as obras e estou ali, cobro uma coisa, não ficou bom. Se não melhorar isso aqui, não vou pagar. Quer dizer, vou pagar, né? Mas eu dou ameaçado. Não vou pagar. Então é assim que a gente faz, para que a coisa saia a contento, né? E tudo saia do jeito que o povo de Andirá merece, né? Porque o dinheiro é dele. E muitas vezes eu falo, gente, se fosse na sua casa, você ia fazer um negócio desse aqui? Ah, não. Eu falei, então, por que você está fazendo para a prefeitura? Né? Só que eles fazem mesmo, gente, dá a impressão que o dinheiro da prefeitura não tem dono, mas o dinheiro da prefeitura é aquele que tem mais donos, né? Tem 20 mil donos aqui em Andirá. Então a gente tem que cuidar muito mesmo. Então fico à disposição. Qualquer dúvida, estou na prefeitura, podem me chamar, que eu estou sempre pronta a esclarecer se tiver no meu alcance. Muito obrigada a todos, agradeço de coração o fato de vocês terem permitido eu vir aqui para esclarecer. E o espaço está aberto, prefeito, a Vossa Excelência fica à vontade, todos os tempos que nós tivemos aqui no grupo de vereadores, o espaço está aberto para Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente. Até estou acompanhando aqui no Facebook, estou todo mundo parabenizando a prefeita aqui, para estar falando sobre os assuntos da cidade. Eu estou vendo aqui, tem vários, né, da população de Andirá, acompanhando a prefeita falar, batendo carinho para a senhora aqui, prefeita. Obrigada, então, presidente. A Vossa Excelência está à disposição. População. Tá? Aqui o espaço aberto nosso, tá? Então nós estamos aqui para chegar, chamar secretários, prefeito, né? Tem um excelente trabalho também com os funcionários, né, da prefeitura, tem os secretários, diretores, né? Secretário de saúde, né? Eu não tenho que reclamar, a gente chega, né? Conversa, consegue, né? A gente vai lá, eu nem indico as coisas, né? Então nós chega lá e fala, não, está acontecendo isso e isso, vamos lá, então vamos lá resolver. Então, para a gente é um orgulho chegar no secretário e estar, né, recebendo de braços abertos, como todo dia eu estou lá no pátio da prefeitura, tá? Então Deus abençoe a senhora, né? Amém. E uma boa noite, tá? Amém. Boa noite. Então agora eu vou passar, né, para a próxima sessão ordinária, né, que será realizada no dia 29/11/2021, tá? Às 17 horas, tá? Então com a oração do Pai Nosso final. Filho do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura e os ouvintes que assistindo pelo via Facebook. Uma boa noite a todos.